Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Você sabia que a pré-eclâmpsia é uma doença que corresponde a 1/4 das mortes maternas no Brasil? E que é a principal causa das mortes maternas no nosso país? Você sabia também que ela é uma doença completamente diferente da hipertensão arterial crônica, da hipertensão arterial gestacional, hipertensão do jaleco branco? Não? Ou sim? De qualquer forma, a gente vai conversar sobre isso no segundo episódio da segunda temporada do GeoTgo Podcast. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá ouvindo a gente. Mas se você não me conhece, eu sou Alice Albuquerque. Eu sou ginecologista e obstetra formada pela Unicamp, médica formada pela Universidade de Fortaleza. E pro episódio de hoje a gente vai conversar sobre pré-eclâmpsia, que é uma doença que a gente parece que corre contra o tempo e não consegue escapar dela, né? Continua sendo nosso principal ponto de gravidade das nossas gestantes. E eu trouxe duas pessoas ultra mega especialistas no tema para conversar com a gente. Doutora Maria Laura, que foi minha chefe no CAISM, que eu estou muito feliz de estar recebendo aqui, que foi uma das pessoas que mais se empolgou com o projeto do podcast desde o começo. Conta pra gente, doutora, como que a senhora chegou até aqui? Bom, primeiro, Alice, é um prazer estar aqui, de verdade, ver você se apresentando como médica formada pela Unicamp. É um orgulho e é verdade, eu escuto seu podcast desde o primeiro com muito carinho mesmo. Como eu cheguei até aqui, eu vou tentar resumir, porque eu escuto isso sempre no seu podcast. Eu fiz toda a minha formação acadêmica na Unicamp, fiz a graduação, residência, mestrado, doutorado, logo virei professora e aí quis ampliar as minhas possibilidades de pesquisa fazendo o que a gente chama de pesquisa translacional, que é você juntar pesquisa clínica com pesquisa laboratorial. E eu sempre me encantei com placenta, então eu fui passar 2 anos nos Estados Unidos, na Washington University, estudando placenta e pré-eclâmpsia. Uhum. E quando eu voltei, tive a oportunidade de participar com grupos de especialistas em pré-eclâmpsia que tinham também grande experiência em pesquisa e acabei integrando um grupo que chama Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gestação, que a gente tem o prazer de ter o primeiro presidente fundador aqui, que é o professor Perassoli, e eu acho que a experiência em pré-eclâmpsia vem muito também do contato e da atuação com esse grupo. Tá? Bom, doutora, muito obrigada. Doutora Maria Laura, assim, a gente fala que ela é a dona da pré-eclâmpsia lá no CAISM, né? Não tem uma pré-eclâmpsia que não passe pelo crivo dela. E a gente trouxe para compor essa mesa hoje de conversa o doutor Perassoli, que, como a doutora Maria Laura falou, também foi o primeiro presidente da Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão. Mas conta pra gente, doutor, como que o senhor chegou até aqui? Bem, para mim é um prazer enorme estar participando dessa atividade. Também vou cumprimentar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dependendo do horário que as pessoas vão participar, vão nos ouvir. E eu chegar até aqui, na verdade, eu sou formado lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, fiz a minha graduação. Em seguida, acabei fazendo a minha residência médica lá também. E quando eu estava, na época, era só exigência de 2 anos, mas tinha um terceiro opcional, eu acabei sendo selecionado para o terceiro opcional, e exatamente quando eu termino o terceiro opcional, surgiu vaga de docente. E eu já tinha, assim, uma tendência muito grande, que eu gostava de dar aula, né? Participar com os alunos era o meu maior prazer. Então, eu acabei me inscrevendo, fui aprovado, iniciei, então, a minha carreira já, quando eu terminei o R3, daí 2 anos eu fui fazer mestrado em Ribeirão Preto. Botucatu tinha mestrado, mas era na área de experimental da cirurgia, eu queria fazer alguma coisa da minha área. E, na verdade, olha, eu era para ser da área da infertilidade, porque eu fui para Ribeirão para fazer infertilidade. Mas quando eu cheguei lá, por um problema, não vou trazer aqui, não é nada sério não, mas eu iria competir com um colega que tinha me indicado tudo que era para mim fazer lá, não que eu iria pegar a vaga, mas
só tinha uma vaga. E aí eu optei por não prestar na vaga e prestei em obstetrícia patológica. E já me encantei com hipertensão, né? Então, quando eu voltei, eu só fiz mestrado, por condições particulares não pude continuar a fazer o doutorado, só fiz o mestrado. E aí o doutorado acabei fazendo aqui em Botucatu, na Clínica Médica, na nefrologia, que era a área que tinha mais proximidade. Olha E só. aí, então, minha tese foi em aquela linhagem SHR, né, de ratinhos crônicos, no doutorado, e desde então eu trabalho com hipertensão, gosto demais, e hoje acho que eu só sei hipertensão, que eu vou pensando em tudo. Né? Que legal, doutor. E foi assim que eu cheguei até aqui, e grandes oportunidades de criar novamente, como a professora Manerola falou, a rede brasileira, acho que foi assim um acontecimento assim, para mim, de extrema importância, e espero que ela continue, né, perdure por muito tempo, e foi assim que eu cheguei até aqui nesse posto, né. Eu sou, então, professor titular lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, já sou aposentado há 2 anos, mas eu continuei, não fui para casa. Hoje eu sou professor sênior lá, né, e fico muito com os alunos, tal. Minhas pesquisas, não posso nunca deixar de falar do apoio da minha esposa, né, ela é imunologista, e ela se encantou com a pré-eclâmpsia e largou a plasmicose, que era dela. Mas também... Ela não foi forçada, foi espontânea. Foi livre e espontânea pressão. Porque ela teve a visão de como era interessante estudar pré-eclâmpsia. A plasmicose não trazia tantas coisas assim. E ela mudou hoje, se você pegar o currículo dela, né, é todo então na nossa linha de pré-eclâmpsia. Né? Que legal, doutor. Isso. Aí tive a felicidade, né, de a gente constituir essa rede, e hoje também estou lá. A própria rede hoje é a Comissão Nacional Especializada de Hipertensão da FEBRASM, nós somos os mesmos, né? E então hoje eu sou o presidente da Comissão Nacional, e hoje já o Zé Geraldo, então, que ocupa o posto, então, de presidente da rede. Mas a gente trabalha tudo junto, muito bom. Então, agradeço muito, estou muito, assim, contente, né, de estar aqui participando, um pouco ansioso, né, apesar da minha vida toda, mas acho que vai dar tudo certo. Vai, doutor, com certeza. É uma honra receber o senhor e a doutora Maria Laura aqui. Ansiosa estou eu de conversar com vocês. Ave Maria. Mas, enfim, já estamos aqui, né? E vamos começar a conversar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia mesmo, né? Que é o que a gente veio fazer aqui. O que é essa pré-eclâmpsia, né? De onde vem, o que faz, o que come? A gente sabe que realmente pré-eclâmpsia é uma doença que é multifatorial. Existem formas diferentes dela acontecer ao longo da gestação. Existe a questão da predisposição genética, da predisposição também do fenótipo daquela paciente, né? Então, pacientes com mais obesas, síndrome metabólica, história familiar, são pacientes que têm mais chance de desenvolver. Mas eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho como que a pré-eclâmpsia começa, né? Realmente de onde que ela vem, para daí sim a gente poder partir para classificar, identificar, manejar e tratar. Pode ser? Pode ser. Bem, você acabou até de resumindo, né? Ela é uma doença que, embora eu acho que é a doença mais estudada, principalmente em obstetrícia, não tem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, a gente tromba, assim, porque a etiologia dela é multifatorial e a fisiopatologia da doença, ela é muito complexa e a gente não chega nunca numa fisiopatologia definida, né? Eu chamo que é uma fisiopatologia em construção. Todo dia aparece alguma coisa nova, múltiplas facetas, mas eu acho que aqui a gente tem que se preocupar muito, não tanto assim, eu acho que mais assim com quando eu faço esse diagnóstico, né, qual é o momento? Porque apesar dela ser uma doença que já, vamos dizer assim, quando existe a interação dos antígenos paternos com o materno, então, na nidação, a paciente já está definida, né, marcada que ela vai desenvolver a pré-eclâmpsia. Mas até chegar o momento das manifestações clínicas, que vão ser só após 20 semanas, passa esse tempo que fica meio obscuro, né? Eu posso até, claro, fazer pesquisas, eu posso procurar por outros meios identificar se essa paciente tem risco maior ou menor, mas é risco. Eu não posso falar isso aqui, ela já está com a doença lá, né? Mas eu não consigo, muitas vezes, já definir o que fazer. Então, eu acho que, assim,
para os colegas que nós estamos aqui conversando, que eu acho assim que vão ter grande interesse por esse assunto, a gente tem que já ver, mas assim, a partir das 20 semanas. Então, assim, quando é que aparece a manifestação clínica que eu não posso deixar de identificar? Isso eu acho que é sério, é muito sério. Uma coisa que o senhor falou que eu vou aproveitar para puxar o gancho é essa questão das 20 semanas mesmo, né? Então, não existe pré-eclâmpsia antes de 20 semanas, correto? Correto, doutora Laura? Não é. Não é pré-eclâmpsia, não? Só na mole da T-forma. Eu brinco muito com os alunos. Ah, boa. Eu falo para eles, olha, não existe pré-eclâmpsia na primeira metade da gestação. Depois eu falo, tá correto o que eu estou falando? Eles ficam olhando, né? É pegadinha. Aí eu falo, não tá. Se ela tiver mole da T-forma, vai ter pré-eclâmpsia. Mas é a única exceção. Então, na gestação não molar, não temos, então, pré-eclâmpsia antes de 20 semanas. Não tem. Tá, a senhora quer falar? Não sei se a professora Laura concorda, mas... Não, concordo totalmente. Eu fico pensando que acho que o conhecimento avançou tanto, então hoje a gente sabe muito mais sobre as condições de placentação, sobre o desbalanço angiogênico que acontece na pré-eclâmpsia, e a gente sabe também que tem fenótipos diferentes, né, professor? Que o que cursa com alteração placentária, principalmente a pré-eclâmpsia precoce, que acontece antes de 34 semanas. E a pré-eclâmpsia tardia tem mais a ver com um ambiente inflamatório, as pacientes mais obesas, mas a maior parte dos casos são pré-eclâmpsias de termo. Uhum. Embora as precoces sejam mais graves, com maior risco, inclusive no longo prazo e de recorrência. Uhum. Então, é isso mesmo, é um super desafio, porque é uma doença muito difícil de explicar. Não é uma doença hipertensão e proteinúria. Sim. Eu sempre brinco também no treinamento com os alunos, você sabe, com os residentes, eu não gosto que fale para paciente, é um probleminha da pressão, é um probleminha disso, aquilo, eu acho que falta a gente usar o nome certo, então vamos falar pré-eclâmpsia, não vamos usar mais DEG, doença hipertensiva específica da gestação, vamos usar os termos certos e eu enxergo um futuro promissor, né, professor? Eu acho que a gente ainda vai ter muita mudança, eu acho que agora, esclarecendo o uso dos biomarcadores, né, os fatores angiogênicos foram já tão estudados na fisiopatologia que agora eles se tornam úteis para o rastreamento e para o diagnóstico. Isso aí tem uma perspectiva Isso é espetacular. Exatamente, de mudar o cenário do diagnóstico e uma tentativa de nos ajudar aí nessa busca de diagnóstico oportuno e manejo adequado. Com certeza. Eu acho que a gente, aproveitando, então, isso que a senhora falou de termos corretos, né? A gente pode começar, de fato, o episódio nivelando todo mundo. Então, a gente sabe que as formações em ginecologia e obstetrícia ao longo do país, às vezes, diferem, né? Então, para a gente nivelar todo mundo no que a gente vai falar, a gente vai considerar a hipertensão arterial sistêmica crônica, aquela paciente que tem o diagnóstico antes de 20 semanas de gestação, exceto a mola, e que já tinha o diagnóstico antes da gestação, né? Isso, seja ela tratada ou não. A gente vai considerar a hipertensão gestacional, aquela que acontece após as 20 semanas de gestação. E se essa paciente que tinha hipertensão gestacional, em algum momento, abrir um quadro de pré-eclâmpsia, ela muda de diagnóstico, né? Não existe hipertensão gestacional sobreposta à pré-eclâmpsia, correto? Existe somente hipertensão crônica sobreposta à pré-eclâmpsia. Não é isso? Você ajusta o diagnóstico. Tá. Ela já era uma pré-eclâmpsia, mas ainda não tinha desenvolvido uma lesão de órgão-alvo detectável. Tá. E tem também aqueles casos, né, de hipertensão do jaleco branco, hipertensão mascarada, que a gente acaba que vê que na prática, em algum momento, desenvolve um quadro mais grave, né? E elas têm, sim, mais chances de ter pré-eclâmpsia, mas que também precisa ser levado em consideração, né? Tá, e daí... Pode falar, doutor. Eu queria fazer uma observação sobre, então, essas nova classificação, né? Porque, assim, eu, como já tenho um tempo de viagem muito grande, eu vivenciei o início que, para você conseguir classificar uma paciente, você ficava uns 15 minutos, porque tinha que olhar tanto parâmetro. E quando surgiu essa classificação clássica, né, em 2013,
dividindo apenas em 4 formas, foi assim, para mim, fantástica. Prática, você rapidamente faz os diagnósticos e tal. E eu não concordo muito, não sei a posição da professora Maria Laura, com acrescentar mais essas 3 formas, né, que apareceram pelo ISSHP, do jaleco branco, hipertensão mascarada e gestacional. O jaleco branco, até concordo. Talvez não como uma forma, mas chamar a atenção que esse tipo de hipertensão, principalmente na primeira metade da gestação, ele pode sim estar presente. Agora, se você olhar o que é a mascarada, né, e o que é a gestacional, gente, ficar procurando e só complica. A mascarada, ela fala que é o inverso do jaleco branco, né? O paciente vem no consultório, é normal, vai para casa até hipertensão, gente. E a outra, que é a gestacional, ela faz uma hipertensão gestacional que desaparece espontaneamente na gravidez. E é muito difícil no cenário nacional você conseguir fechar isso sem possibilidade de mapa, controle domiciliar. Então, o ideal é considerar as 4 e fez o diagnóstico de hipertensão. E tá tudo bem, né? Eu também acho. Também nesse sentido. E tem também a gente tem dificuldade até de ter a medida adequada, às vezes até no próprio consultório, né? Ter o manguito certo para paciente obesa. Quando a gente não tem um manguito adequado, tem uma tabela, né, de correção que a gente pode fazer. Mas é engraçado que eu vejo ainda muitas pessoas fazendo aquela medida em decúbito lateral esquerdo. Que se a paciente está hipertensa, vira para decúbito lateral esquerdo e vê se melhora essa pressão. Não tá certo, né? Ela não passa o dia em decúbito lateral esquerdo, então a gente tem que fazer a medida dela sentada, não é isso? Para diagnóstico tá muito errado. Sim. O certo é fazer com a paciente sentada, seguindo todas aquelas regras e sim usando o manguito adequado, lembrando que atualmente a nossa prevalência de obesidade está cada vez maior e a gente precisa garantir que a medida seja correta. Então, medir a circunferência do braço é super simples. E as tabelas... já tem a fita, né? Que a gente mede a altura uterina, é só usar a mesma fita. Exatamente. E então é importante fazer a medida sentada. Agora, se você vai internar a paciente, ela está numa crise hipertensiva e você, como parte do manejo, coloca ela em decúbito lateral esquerdo, ok, faz sentido. Com certeza. Mas não... Exatamente, não para o diagnóstico, mas é difícil mudar esses protocolos, sabe? Mesmo dentro das instituições. Sim. Você sabe disso, você viveu isso. Há pouco tempo a gente conseguiu, dentro da Unicamp, ajustar o protocolo para as medidas de paciente internada serem com a paciente sentada. E daí a gente mudar o protocolo e realmente chegar na prática é outro tanto de tempo, né? Mas uma vez que a gente está suspeitando da pré-eclâmpsia mesmo, quais são de fato os critérios que a gente usa? Acho que qualquer um de vocês dois pode responder. Bom, o mais clássico é, né, a paciente que era normotensa, desenvolveu hipertensão na segunda metade e fazia proteinúria. Era o que exigia-se até um tempo atrás. Né? Ou tinha proteinúria ou não era. Ela podia até convulsionar, mas não era pré-eclâmpsia. Felizmente, quem determina as regras, né, acordaram e colocaram, então, a proteinúria, significa que ela tem realmente um órgão-alvo, é o rim dela, o principal, e tem proteinúria. Mas ela pode ter lesão de outros órgãos-alvos, né? Cérebro, fígado, coração, e assim, ela tem outras manifestações que também, mesmo que a proteinúria seja negativa, ela vai ser considerada, então, como uma paciente com pré-eclâmpsia. E daí essa proteinúria, relação proteína-creatina acima de 3, proteinúria de 24 horas maior do que 300, não é isso? Isso. Ou fita urinária? Acima de 0,3. Tá. E a fita urinária 2 cruzes. Tá. Só que eu queria lembrar que a fita, você tem muito falso negativo, que se ela der positivo, você fecha o diagnóstico. Se ela der negativo, você não afasta o diagnóstico. Esse é um problema sério. E a urina 1? Serve para avaliar a proteinúria? Ou sumário de urina, EAS, cada lugar fala de um jeito, né? Mas a gente confia ou não? Do mesmo jeito que a fita, né? Um pouco posso extrapolar para 2 cruzes, por exemplo. Mas em amostra isolada de urina, o ideal é que você peça a avaliação proteína creatinina urinária. Tá? E essa tem sido a recomendação, porque a proteinúria de 24 horas
tem muita dificuldade na coleta, no armazenamento. Então, diante de todas essas dificuldades, também dos estudos que mostraram equivalência. Não é um exame superior, né? É um exame que dá muito mais trabalho que não é superior. Tá. E acho que vale a pena colocar que a placenta virou um órgão-alvo também nas outras classificações. Isso. Então, a insuficiência placentária, o bebê com restrição de crescimento, alteração de Doppler, já entra como critério. Isso é muito importante, porque acho que esse é o desafio da pré-eclâmpsia, é você entender como a paciente pode abrir de diferentes maneiras. Fazer o diagnóstico na paciente que chega hipertensa é muito fácil, todo mundo faz, embora o manejo não seja adequado em todos os lugares. Mas difícil é você enxergar uma paciente que tem uma restrição e aí você pedir para voltar antes, pedir para fazer um controle de PA, colher os exames para investigar. Isso é que faz diferença no acompanhamento. Não, eu confesso que eu fiquei me achando, assim, quando saiu a diretriz, porque a doutora Laura, ela falava pra gente desde o R1. A restrição de crescimento é critério para pré-eclâmpsia. A gente, doutora, mas não tá na diretriz ainda. Ela, estou escrevendo a diretriz, vai ter isso. A gente, tá bom. Aí sai a diretriz, tá lá. Restrição de crescimento é critério para pré-eclâmpsia. Aí eu fiquei, nossa, sabia antes de todo mundo. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida é que mudaram vários parâmetros, né? Na nova diretriz de avaliação, principalmente os parâmetros laboratoriais. Agora a gente considera hipertensão mais lesão laboratorial de órgão-alvo, né? Plaquetas, agora a gente está considerando 150 mil. Mudaram para o diagnóstico de pré-eclâmpsia e não para o diagnóstico de síndrome HELP e gravidade. Tá. Mas sim, é uma maneira de você tentar diagnosticar antes. Não tem muito. O diagnóstico, né? Exato, não tem muito o que ser uma paciente que está hipertensa e tem uma plaqueta. Exatamente, é para chamar a atenção para que você possa fazer o diagnóstico oportuno. Tá. E lendo também os critérios da diretriz, outra dúvida que eu fiquei foi os quadros agudos de comprometimento de vitalidade fetal. Então, a paciente que é hipertensa, até então não tinha nenhum critério laboratorial para pré-eclâmpsia, mas fez um DPP. Pelo descolamento de placenta, ela vai ser diagnosticada como pré-eclâmpsia ou não? Isso eu fiquei um pouco na dúvida. Calma aí, você quer dizer que é uma paciente que é hipertensa e fez um descolamento de placenta. Hipertensa crônica, ou não fechou proteinúria. Não fechou proteinúria, mas descolou placenta. Excelente pergunta. Posso pedir o PLGF dela? Não tem. Provavelmente, mas não tá detalhado. Mas é uma paciente que valeria a pena no puerpério eu pedir uma dosagem laboratorial, vigiar mais de perto, pensando ativamente em pré-eclâmpsia, né? Com certeza. Tá. No nosso protocolo de pré-eclâmpsia, né, lá na rede, você vai ter lá os critérios diagnósticos para pré-eclâmpsia e ele entra junto com a placenta. A Maria Laura já citou, né, a restrição de crescimento fetal, Doppler, e lá é colocado também, sim, que se a paciente tem um descolamento prematuro de placenta, ela entra como um comprometimento placentário da pré-eclâmpsia. Assim. Foi daí que surgiu minha dúvida mesmo, doutor. Mas... Lembra que depois é um risco maior para recorrência, tanto para um futuro DPP, como para hipertensão numa próxima e ao longo da vida. Tá. Então, uma vez que a gente diagnosticou a pré-eclâmpsia, né, a paciente que obrigatoriamente tem hipertensão, então não existe pré-eclâmpsia sem hipertensão, certo? Essa informação ou não? Até o momento você está certa nessa informação. A gente costuma brincar que antes era uma tríade, que era edema, proteinúria, hipertensão e proteinúria. Daí caiu o edema. Então precisa de hipertensão e proteinúria. Daí caiu a proteinúria. A gente brinca que provavelmente em breve a gente vai fazer diagnóstico antes da paciente desenvolver hipertensão. Tá. Que a hora que a gente tiver maior especificidade na dosagem dos biomarcadores, na melhor idade gestacional para fazer isso, talvez a gente consiga diagnosticar antes da hipertensão. Mas até o momento, hipertensão é critério. Tá. E lembrar que hipertensão não precisa, é 140 de sistólica ou 90 de diastólica. Uma das duas, em duas medidas.
Eu só gostaria de lembrar que existia um critério no passado para diagnosticar hipertensão que não precisava atingir os 140 e 90, mas era se ela tivesse um aumento de 30 na sistólica ou 15 na diastólica. Pega aquela paciente que vinha vindo com aquelas pressões clássicas, né? De 11 por 6, 10 por 5, 11 por 6, 10 por 5. Então, essa paciente, por exemplo, se ela fizesse 13 por 8, ela já era considerada hipertensa. Esse critério caiu, né? Ninguém usa mais, nem se fala dele. Mas, na prática, eu acho que a gente vivencia ainda isso. Aquela paciente que chega com 13, 8,5 de pressão e está lá com iminência de eclâmpsia, chega com história de convulsão. Então, para essa paciente, provavelmente ela fez essa, assim, como dizer assim, uma mudança brusca de uma pressão que era baixa, bem baixa, para um valor que não é considerado crise hipertensa, não é uma hipertensão, mas para ela está funcionando como hipertensão. Isso então, aí. Nesses casos, falar ela não é hipertensa e está fazendo um quadro típico de pré-eclâmpsia. Né? Isso para quem está fazendo pré-natal na atenção primária, para quem não está no alto risco, é muito importante. Porque se você estiver atendendo uma gestante, ela estiver no 3º trimestre, e ela fizer um 130 por 85, tudo bem, ela não fechou critério. Mas ela vinha com 9,6, 10,6 de PA e faz essa PA, é sua responsabilidade investigar, orientar a paciente, pedir controle de PA e ver essa paciente em menos de uma semana. Porque isso vai fazer a diferença. Se você agendar retorno em 4 semanas e não chamar atenção que ela teve esse aumento pressórico, aí você vai comprometer o desfecho. Né? Exato. Tá bom. E daí, uma vez que a gente diagnosticou, a gente precisa classificar para definir como vai manejar, né? E a outra coisa que também mudou, já não tão recentemente, já tem um tempo que mudou essa classificação, mas eu acho que é importante também para nivelar todo mundo que está ouvindo. A gente classifica hoje pré-eclâmpsia em leve e grave. Ou não? A gente não... Né? A gente classifica em com e sem sinais de gravidade. Porque antes tinha leve, tinha moderada também? Ou era só leve e grave? Na hipertensão é leve, moderada e grave. Pré-eclâmpsia era leve ou grave. Certo. Então, hoje, como que a gente classifica, doutor? Hoje, eu acho que assim foi muito positivo essa questão de leve e grave e você acabar com esse diagnóstico, porque era aquela questão, né? Esse é um caso leve. É um caso leve, então não tem muita preocupação. Nem orientava muito a mãe, nem você, como a professora Maria lá falou, dá um retorno de 4 semanas para essa paciente. E aí, quando você fala pré-eclâmpsia, toda paciente com pré-eclâmpsia, independente se ela está classificando antigamente leve ou grave, essa paciente tem que ficar sob uma atenção maior, tanto pelo colega aí, quem está seguindo, como para as informações para ela. Eu acho, para mim, que foi muito positiva essa mudança, sem sinais de gravidade, ou como a gente está chamando agora, sem sinais de deterioração clínica ou laboratorial, ou com esses sinais. Porque com esses sinais, não tem dúvida, né? Essa paciente tem que ser internada. Ninguém vai mandar essa paciente para casa. Agora, os 6 sinais é aquela que dá para mim continuar acompanhando mais, acompanhando muito de perto, com ela muito bem orientada, com exames. Então, eu acho que tem que chamar atenção. Pré-eclâmpsia é pré-eclâmpsia. Ela tem que ter um segmento específico para essa paciente, bem particular. Né? Certo. E, via de regra, fez o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a paciente está internada. Em algumas situações, a gente admite essas licenças. Então, é um caso que você manejou 72 horas internada, avaliou vitalidade, laboratório, PA está controlada, e a gente não vai resolver. Às vezes, você admite que ela vá para casa no final de semana e volte. Mas se você tiver qualquer dificuldade para esse segmento, a gente está falando de locais, estou falando da Unicamp, da Unesp, que a gente consegue num dia só, fazer um ultrassom, Doppler, laboratório, repetir. Olha, os exames já têm o resultado. Que a paciente tem o aparelho para fazer o controle domiciliar. Se não, o mais seguro num local como o nosso país, com uma taxa de mortalidade, uma razão de morte materna alta como e que a principal causa é pré-eclâmpsia, não dá para manejar em qualquer lugar, em ambulatório, e a paciente não pode estar na atenção primária, tem que estar na referência. Independente de ser uma pré-eclâmpsia com ou sem sinais de gravidade. Tá. Independente.
E quais que são esses sinais de gravidade para a gente classificar? Os sinais de gravidade são sinais clínicos ou laboratoriais. Então, pode ser a hipertensão severa, se ela tiver sistólica acima de 160 ou diastólica acima de 110. Pode ser os sinais clínicos de iminência de eclâmpsia, se ela tiver o clássico cefaleia, epigastralgia, escotomas, ou falta de ar, ou outros, como o laboratório para o diagnóstico de síndrome HELP. Síndrome HELP ainda que parcial? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Síndrome HELP parcial é uma síndrome HELP que vai acontecer e a gente pegou no começo? Ou é uma síndrome HELP que é menos grave do que aquela que fecha todos os critérios? Talvez essas duas coisas, mas existe uma discussão filosófica, né, professor? E mesmo dentro do nosso grupo que estuda hipertensão, tem os que aceitam esse termo de HELP parcial, os que não aceitam e que usam pré-eclâmpsia e é HELP quando tem todos os critérios. Mas, sem dúvida, a alteração laboratorial, qualquer uma, seja aumento de creatinina, seja plaquetopenia, indica, sim, gravidade e aí deve chamar atenção. Eu sempre chamo a atenção a questão da síndrome HELP laboratorial, né? A gente precisa fazer, enquanto o diagnóstico é laboratorial, né? Eu não quero fazer um diagnóstico de uma síndrome HELP clínica, porque aí o prognóstico dessa paciente já está praticamente fechado, um problema gravíssimo, né? Então, acho que assim, toda pré-eclâmpsia precisa fazer a pesquisa, então, da síndrome HELP. E o parcial é porque ela não preencheu os 3 critérios. Na minha experiência, geralmente o que está faltando ainda é a plaquetopenia. Mas isso não significa que esse caso é tranquilo. A qualquer momento, ela vai se transformar numa síndrome HELP, vamos falar assim, né? Então, ela tem que ter o mesmo cuidado de uma síndrome HELP já plenamente estabelecida. O que, claro, se for muito prematuro, você pode não fazer aquela resolução de imediata, dá tempo de tentar o corticoide, mas se está faltando plaquetopenia, pode ficar colhendo plaqueta de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, que essa plaqueta vai cair, né? Vai despencar, né? E outra dúvida que às vezes me ocorre também na prática, são aquelas pacientes que têm o relato dos sintomas clássicos, só que elas não estão sintomáticas no momento do meu atendimento. Então, o paciente fala, em casa eu tive cefaleia com pontinhos brilhantes. Eu considero esse critério como positivo, né? Mesmo que ela não esteja no momento da consulta. Você diz para definir a sulfatação? Para definir o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Se ela até então não tem laboratório, mas me relata esse tipo de sintoma e tem elevação pressórica em casa. Lembra que muitos dos sintomas de gravidade, eles são inespecíficos. É muito importante que a paciente saiba vigiar, né? Cefaleia, epigastralgia e mesmo alteração visual. Mas esses sintomas e mesmo a hipertensão severa precisam sempre ser reavaliados. Sim, no momento que ela tem aquela queixa, é sinal de gravidade e merece, inclusive, sulfato de magnésio. Aí a paciente estabilizou, passou 24 horas, você reavalia seu critério de gravidade, com base no laboratório e na clínica dela naquele momento. Tá? Mas eu diria, se a sua paciente chega e ela conta que teve cefaleia ou escotomas, mas agora ela tem uma PA normal, você não vai naquele momento diagnosticar gravidade com base no anterior, mas sempre valorize a queixa dela. E se você tiver dúvida, deixa ela internada até ter o resultado do laboratório e a avaliação de vitalidade. Bom. Isso. No mesmo sentido, quero dizer, valorizar aquela pressão que o colega lá teve, põe lá 15/10, não sei o que, encaminhou, chegou que ela não está com os 15/10. Então, devia estar errado a pressão que ele avaliou, né? Não, né? A gente sempre pensa. Não, acho que é o mesmo sentido, quer dizer, a queixa dela era em casa, aqui não tem. Ele mediu lá e aqui não bate. O professor Di Belcadre, ele falava que cuidado com essa questão, porque o comportamento da pressão arterial da pré-eclâmpsia é um comportamento esquizofrênico, ele chamava. Né? Agora ela está lá em cima, daqui a pouco ela está mais para baixo, geralmente piora à noite,
né? Eu brinco com os internos que eu falo, a gente orienta elas para ter a crise à noite, que é para chamar vocês e dizer que o plantão é muito pesado. Então, mas não é isso não, eu acho que assim, o dado da pressão que veio de fora, isso que a professora Maria Aurora falou, a queixa que ela tem em casa, mas não tem, essa paciente não é para dispensar assim, não tem nada, não, a senhora não está sem nada agora, a gente vai ter que cuidar melhor dessa paciente também e orientar melhor essa paciente. Né? Sabe que isso é muito interessante, o grupo inteiro, a gente tem aprendido muito nos últimos tempos, fazendo treinamento em vários lugares do país, na atenção primária, sobre pré-eclâmpsia, inclusive treinamento para realizar o sulfato de magnésio na atenção primária. Legal. E uma das coisas que a gente ouviu recentemente em um dos treinamentos foi: mas doutora, se a gente tratar a crise hipertensiva na atenção primária e a paciente chegar no hospital com PA normal, ninguém vai internar. Faz sentido a observação dessa pessoa, né? E assim, é um choque, né? Quando você tá assim na universidade, no ambiente da referência, é comum que a gente critique o atendimento da atenção primária. Sim. Mas a gente precisa parar com essa briga de um lado contra o outro, precisa melhorar a comunicação dos dois, fazer isso que o professor Perassoli falou. A gente precisa, se tiver qualquer dúvida, você não se arrepende de internar ela por 24, 48 horas, observar a PA, observar o laboratório e a vitalidade. E nem se arrepende de sulfatar quando precisa, né? Nunca se arrepende de sulfatar. Só de não ter sulfatado. Sim. Eu acho que a gente pode ir para uma parte agora que vai ser a parte preferida da doutora Maria Laura, que são os biomarcadores. Vamos conversar um pouco, porque eu acho que eles são realmente uma luz no fim do túnel, né? Para esses casos de dúvida. O que são esses biomarcadores? Qual é a aplicabilidade disso na prática? A gente às vezes fica muito preso na nossa bolha do grande centro universitário e não sabe qual que é a aplicabilidade disso na vida real, nos outros centros pelo país. Acho que esse treinamento que vocês estão fazendo é interessante justamente para entender, né? Mas o que é biomarcador, para que serve e como que a gente usa? A senhora quer começar? Vou começar então. Eu vou dizer que eu sou apaixonada por esse tema e eu acho que tem um potencial para mudar a prática muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho consciência de que, se a gente começar a usar o biomarcador sem treinamento, ele vai ter o efeito inverso. Sim. E vai simplesmente aumentar a intervenção e aumentar a cesárea. Sim. Tá? E vão pedir biomarcador e não valorizam o resto, né? Exato. Então, vamos lá. Mas o biomarcador é a possibilidade de você medir no sangue periférico proteínas que são produzidas pela placenta. Certo. E a gente já entende o que acontece com a dinâmica dessas proteínas ao longo da gestação, com e sem pré-eclâmpsia. E são proteínas que são produzidas no estresse placentário? São produzidas pelo sincício trofoblasto, que é a camada externa da placenta, e são produzidas para garantir o balanço angiogênico. Certo. São pró e anti-angiogênicas. Certo. Tá? Então, tem várias dessas proteínas testadas, mas o que tem sido mais utilizado, tanto no momento do rastreamento, tanto no momento diagnóstico, que é onde eu acho que tem um papel mais significativo, é o PLGF, que é um fator pró-angiogênico, que chama Placental Growth Factor, PLGF, e tem o S-FLIT, que é uma proteína solúvel, e você pode usar a razão S-FLIT sobre PLGF, ou você pode usar o PLGF isolado, tá? O que vai ser o legal no futuro próximo, assim? É você poder fazer o teste rápido. E a gente já está tendo essa possibilidade em pesquisa, e eu acho que em breve vai estar disponível também para assistência. Então, você vai ter o resultado desse biomarcador antes mesmo de ter o resto do laboratório. E isso vai te ajudar, principalmente, a descartar pré-eclâmpsia, tá? Esse que é a beleza do biomarcador. Tem um valor preditivo negativo altíssimo, que beira os 99%. Se a paciente tiver um PLGF normal, que é acima de 100, ou se tiver uma razão S-FLIT PLGF abaixo de 38, essa paciente
não vai ter pré-eclâmpsia na próxima semana e provavelmente não vai ter nas próximas 2 ou 4 semanas. Então, é uma maneira, naquelas pacientes que você está preocupado porque ela não fechou pré-eclâmpsia no seu protocolo laboratorial, não tem proteinúria, nem lesão de órgão-alvo, você está na dúvida se você interna ou não interna, se dá para manejar ambulatorial, você pode fazer o PLGF. PLGF deu acima de 100, aí você pode manejar ambulatorial. Esse vai ser o maior ganho. E os casos de diagnóstico diferencial difíceis. Então, diagnóstico diferencial entre pré-eclâmpsia e lúpus em atividade. Diagnóstico diferencial que tem sido uma realidade nos últimos tempos entre dengue, Sim. na gravidade, Também, né? com HELP, e faz muita diferença em alguns casos você programar ou não a resolução. Sim. Porque se for pré-eclâmpsia tem que resolver, se não for, não. Então, nesses casos, se é uma piora da hipertensão crônica ou se é uma pré-eclâmpsia sobreposta, Sim. então eu enxergo essas possibilidades, te ajudar a definir manejo ambulatorial ou internação, te ajudar a definir diagnósticos diferenciais difíceis e, além disso, vigilância nos casos com muita alteração. Se o PLGF estiver muito baixo, quase zerado, ou abaixo de 12, cuidado, vai acontecer alguma coisa. Em breve, né? Agora, a dosagem do biomarcador tem algumas máximas, né? Dentre as máximas não indica resolução. Esse é um problema também. Aí vem um biomarcador alterado, as pessoas não se aguentam. E aí leva a paciente para cesárea direto. Realmente é um perigo, né? Um dos primeiros estudos grandes que a gente fez, multicêntrico, até liderado por um professor de Botucatu, o professor Leandro, foi justamente aplicando o uso do biomarcador e o uso de uma calculadora de risco, que é o Full-Pierce. A gente pode falar depois. E a hipótese do estudo é que a gente ia conseguir reduzir prematuridade. E foi, na maior parte dos centros, aumentou prematuridade. Entendi. Então, realmente, o biomarcador não pode definir conduta, né? Mas é uma coisa para você ficar mais atenta. Acabou induzindo uma conduta Sim. mais agressiva, vamos dizer assim. Foi muito emblemático para mim um caso na enfermaria da patologia obstétrica. Tinha acabado de chegar a máquina do PLGF lá no nosso serviço, doutor. E eu tinha uma paciente que ela era uma lúpica, um lúpus de manifestação renal já de muito tempo, de longa data, que não estava em atividade. E ela começou com uma proteinúria. Fez uma plaquetopenia que recuperou, ficou com uma pressão limítrofe. Isso é atividade do lúpus ou é pré-eclâmpsia? Atividade do lúpus ou é pré-eclâmpsia? A reumato não conseguia fechar diagnóstico porque ela tinha complemento normal. E daí a gente fez o biomarcador dela, veio negativo. Daí ficou como atividade do lúpus mesmo. Foi bem legal. E uma coisa que eu queria perguntar, doutora, a senhora falou sobre o teste rápido, né, do biomarcador. Esse teste rápido, ele vê o PLGF ou ele vê a relação? Vê o PLGF. Tá. Atualmente, já está disponível no mercado, mas ainda precisa de uma etapa preliminar que é a centrifugação e você dosa no plasma. Tá. Então, você precisa centrifugar 10 minutos e depois o exame roda em 15 minutos. Tá. Mas veja, em meia hora você tem o resultado em mãos com a coleta de um tubo de sangue. Isso? Atualmente, custa ao redor de R$450. Cada medida. Cada medida. Que, teoricamente, você ganha uma predição para uma semana. Isso já tem estudo mostrando que não vale a pena, não faz diferença você fazer medidas repetidas. Certo. Tá? Então, vai ser uma medida só. Naquele momento na suspeita da pré-eclâmpsia. Tá certo. É que eu acho assim, no momento a gente considera que é de alto custo. Tá certo? De alto custo. Mas, se for bem aplicado, quanto custa a internação de uma paciente, né? Que eu vou trocar de fazer o teste e ela vai ficar internada 24 horas para mim ver o que acontece. Vai ser o custo muito maior. Então, é só uma questão de... Mas aí, eu acho que a professora Maria Laura falou muito bem. Não vai ser fazer o teste para todo mundo, porque quem já tem diagnóstico não precisa, e nem usar o teste para tomar condutas indevidas, né? Então, isso acho que vai ser a maior dificuldade de controle. Né? E se tiver critério de gravidade, se chegar como eclâmpsia ou já como HELP ou na iminência, não tem por que fazer. Diagnóstico. Tá. E o Full-Pierce? O Full-Pierce é uma calculadora de risco. Então, se vocês colocarem lá no Google Full-Pierce,
abre essa calculadora e usa como base idade gestacional e depois algumas avaliações laboratoriais que fazem parte da nossa rotina pedir. Então, vai colocar plaqueta, creatinina e transaminases. E, além disso, vai dizer da parte clínica quanto que está a saturação. Se você não tiver esse dado, coloca 97. Mas acho que desde a pandemia, muitos serviços começaram a medir a saturação. E se a paciente tem ou não dispneia. Isso, assim, muda completamente a avaliação de risco. E quando é dispneia por conta do aumento de volume abdominal? Isso interfere no risco e não tem jeito. Mas lembrar que numa paciente com pré-eclâmpsia, a saturação é um dos fatores mais associados a pior desfecho. E uma das coisas de maior risco é o edema pulmonar e o edema pulmonar iatrogênico, porque é comum que as pessoas façam muito volume, inclusive com sintomático, e aí a paciente descompensa. Mas daí você coloca isso nessa calculadora e ela te dá o risco da paciente complicar, mas são só complicações maternas, não fetais. Dela complicar nas próximas 48 horas. De novo, a maior vantagem que eu enxergo é o valor preditivo negativo. Sabe, aquele caso que tá todo mundo querendo operar, que acha que tá muito grave, daí você põe na calculadora, dá um risco de 0,8% dela complicar. Aí você consegue discutir, opa, o risco é baixíssimo, dá pra gente fazer corticoide para maturação pulmonar. Dá pra esperar. Qual que é a grande dificuldade? Não tem um cutoff, entendeu? Não existe ainda na literatura um valor que indique resolução ou que indique exatamente a conduta. No nosso serviço, num estudo de validação, o teste, o valor acima de 2,2 já foi associado a pior desfecho. Então, ele serve para essa avaliação inicial, para validar se o risco for baixo, e ele ajuda, mais do que o valor em si, o acompanhamento. Porque às vezes ela, na chegada, tinha um risco de 0,8, aí você fez o outro controle laboratorial amanhã, o risco foi para 1,2, no dia seguinte foi para 3. Daí tá na hora de resolver. Entendeu? Então, no acompanhamento. Mas é algo que vale a pena todo mundo se acostumar. Sabe? Você saber que existe, colocar, usar isso, principalmente nos casos de pré-eclâmpsia precoce. Então, eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre a parte de diagnóstico, critério, biomarcador. Vamos falar um pouquinho de manejo? Pode ser? Então, começando pelo aquele caso que é a extrema urgência, paciente com crise hipertensiva ou com iminência de eclâmpsia. O que a gente faz primeiro quando esse paciente chega? Acho que o senhor quer falar um pouquinho, né, doutor? Posso falar. Bom, são duas situações de gravidade, né? Aliás, eu considero que nós temos 3 grandes situações de gravidade, que é a crise, a eclâmpsia e a síndrome HELP. E a crise hipertensiva e a iminência de eclâmpsia, né? A iminência já está dizendo, né, que ela vai para uma eclâmpsia. Eu acho que são situações que você tem que ter uma ação de imediato, né? Não é para esperar ou não ficar elucubrando, né, o que vai fazer. E hoje, vamos pegar assim, a crise hipertensiva com ou sem sintomatologia. No passado era bastante diferenciada. Hoje, para a conduta, a gente não diferencia muito mais, não. Fechou que a crise hipertensiva, a questão é assim, se ela tiver sintomatologia, minha conduta tem que ser imediata, né? Senão eu posso, então, colocar ela em repouso, esperar uma segunda medida em 15 minutos, ela pode sair dessa crise, eu mudo um pouco a minha terapia, né? Não vou ser droga intravenosa e vai ser mais tranquilo o tratamento. Mas hoje a gente, qualquer que seja a situação, a gente tem associado, então, o sulfato de magnésio. Acho que aí hoje ele é uma droga, eu chamo de coadjuvante, né? Não sei se é um termo muito apropriado, quer dizer, que eu vou ter que dar um antihipertensivo, eu vou ter que dar essa da crise. E ele vem como um segundo ou não, o primeiro, alguns consideram. Eu acho que ele tá mais como protagonista. Isso, porque também, assim, a primeiro e segundo é muito relativo. Quanto tempo você vai levar de um e de outro, né? Mas, assim, não pode esquecer que os dois, eles trabalham juntos. Né? Eles trabalham junto, com, vou falar assim, potenciais um pouco diferentes de quais suas ações, mas eles se juntam nesse potencial e principalmente evitando que essa paciente, além de estar na crise hipertensiva, também desenvolva
uma crise convulsiva, né? Então, a gente já deve fazer o antihipertensivo junto com o sulfato de magnésio como primeira medida. Como primeira medida. Naquela paciente que está com pressão acima de 160%. Isso. Você vai precisar de 2 acessos. Sim. Então, Isso. no primeiro acesso, você começa o sulfato, vai pegando outro acesso. Eu não devo esperar para ver se ela vai ter uma vasodilatação pelo sulfato de magnésio e baixar essa pressão. Já faço logo tudo. Tá. Ele não é antihipertensivo, né? Sim. Ele pode ter uma ação antihipertensiva quando você está fazendo a dose inicial, mas ele é frustro, sabe? Né? Então, e hoje a gente já não tem dúvida nenhuma do poder anti-inflamatório do sulfato de magnésio. Tá certo? Então, isso a bancada tem mostrado muito, o grande poder anti-inflamatório dele, que é uma característica da pré-eclâmpsia, né? O processo inflamatório. Então, acho que não tem dúvida de perder o medo, né? Não sei se vai discutir um pouco sobre isso, o medo de usar sulfato de magnésio, aonde usa, essas coisas, mas hoje faz parte, então, do tratamento de uma paciente em crise hipertensiva, com ou sem sintomatologia, porque a sintomatologia da crise, às vezes, confunde um pouco com a iminência da eclâmpsia, né? Na prática. Você fica um pouco meio assim, isso aqui é uma iminência, isso aqui é só da crise hipertensiva. Então, vamos atuar no sentido dos dois sentidos, para que, se for iminência, já estou tratando com sulfato, se não for, estou tratando a crise em si, e não custa, quer dizer, tem mostrado já um grande benefício para os pacientes, é um bom resultado. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que antes tinha uma máxima que era: fez sulfato de magnésio igual a resolução. Então, todo mundo ficava protelando o uso, especialmente na prematuridade, porque falava, se eu fizer o sulfato, eu vou ter que resolver. E isso não é mais verdade. Então, você fez o sulfato, você tem 24 horas para estabilizar a paciente. Depois de 24 horas, PA está controlada, laboratório está ok, vitalidade está ok, a gente desliga o sulfato, reavalia a gravidade. Às vezes ela até vai para enfermaria, fica semanas e semanas, né, até chegar no termo. Acho que a gente não deve ter vergonha de sulfatar, nem de desligar esse sulfato. Acho que tá tudo bem, né? Se precisar, a gente volta um passo atrás e é isso. Mas só uma coisa que eu queria pontuar, voltando um pouquinho que a gente falou que realmente pré-eclâmpsia só acima de 20 semanas. Então, se eu tenho uma crise hipertensiva, numa gestante de hipertensão crônica, mas que ela tem menos de 20 semanas, eu não preciso, neste momento, pensar em sulfato, né? Vou manejar como uma crise hipertensiva de uma pessoa não grávida. Não é isso? Tá. E daí, uma vez que eu sulfatei, a gente vai começar a discutir sobre resolução. Também já caiu por terra que não precisa ser só cesárea, né? A gente tem segurança para induzir pacientes sulfatadas? Temos segurança para induzir pacientes sulfatadas. Tá. E muda alguma coisa na vigilância dessa paciente da vitalidade fetal durante a indução? São casos sempre de alto risco. Então, durante a indução, é vigilância rigorosa. Então, são pacientes que precisam de cardiotocografia seriada, quando tiver em fase ativa, já na analgesia, se necessário, contínuo. Daí vai depender do que ela tinha de ultrassom, se era um bebê restrito, se não era, né? Se tinha Doppler alterado ou não, tá? Mas a gente costuma dizer que a natureza é sábia, então se precisa resolver, elas respondem bem à indução, mesmo com o uso do sulfato. Tá. E a monitorização é importante, que muitas vezes a indução está indo muito bem, né? E a gente fala, nossa, né? Como diz assim, é tão raro conseguir um parto vaginal nessa paciente. Elas não conseguir, de repente, é o feto, né? Que nos fala, olha, não dá mais não, hein? Sim. Eu tenho que nascer antes. Então, essa monitorização fetal é importante. Tá. E outra dúvida da prática que geralmente me aparecesse na residência e ainda aparece às vezes. Uma vez que a paciente está sulfatada, a gente conseguiu estabilizar a pressão, começamos a induzir, tá com um antihipertensivo endovenoso a critério, né, caso necessário, mas aquela dose que ela usava de antihipertensivo antes da crise. Então, era um paciente que usava 1 grama de metildopa, fez uma crise e internou. Ela vai continuar com essa dose de metildopa de 1 grama, a gente aumenta essa dose ou a gente deixa ela só com antihipertensivo endovenoso se necessário? Não, aumenta a dose para tentar controlar
assim que ela interna. No momento que ela Já interna. pode aumentar a dose. Mantendo o endovenoso se necessário. Exato. Tá. Porque o endovenoso é o resgate que você vai precisar se ela fizer Uhum. a sistólica acima de 160 ou diastólica acima de 110. Porque assim, ela chegou numa crise, você tem que tirar ela da crise, mas ela vai continuar hipertensa, né? Uhum. Então, você tem, acho que assim, 3 coisas a avaliar. Essa paciente fazia uso de antihipertensivo? Não, precisa introduzir. Uhum. Ela fazia, já estava em dose máxima? Não, passa para a dose máxima. Já tem já estava em dose máxima, passa para um segundo, né? Quer dizer, então, você tem que, vamos falar assim, ajustar, né, o antihipertensivo via oral para ela, vamos dizer assim, porque o intravenoso é para tirar da crise, ninguém vai manter a paciente, Sim. né? Uma semana intravenoso. E, em geral, a gente usa hidralazina mesmo? O endovenoso? Bom, Vocês usam outro? hoje, eu acho que assim, nós temos um pouco de mudança de postura, para mim, é uma mudança de postura positiva, né? Até então, no Brasil, nós não temos labetalol, era a hidralazina, na literatura internacional, é a segunda escolha, a hidralazina intravenosa, era a nossa primeira escolha. No meu serviço ainda é. A gente também aqui. Ainda é. Mas hoje aparece também a oportunidade de você usar uma droga que não exige tanto controle da paciente como é a hidralazina. Na hidralazina você precisa ter um staff aí que esteja controlando a paciente, medir pressão de 5 minutos, para ver se diluição, reavaliação. Então, isso não é uma coisa, para nós é tranquilo, né? Porque a nossa enfermagem é totalmente preparada. Eu brinco com os internos, que é só ligar o interno na paciente e ele vai controlar tudo. Aí fora não é bem assim. Então, eu acredito muito no uso da nifedipina, né? De ação rápida. E que eu acho que para serviços que têm dessa dificuldade, poxa, ele está usando uma droga também de alta eficácia. Né? E via oral mesmo? Via oral. Legal. Daí é 10 miligramas via oral. 10 miligramas de oral, e a gente pode fazer de quanto em quanto tempo? Você pode fazer até 30 miligramas. 30 miligramas. Você vai avaliando aí meia hora, 1 hora, não está caindo, faz assim, mais 10 até 30. E não é a nifedipina retard. Não é a retard. É a mesma nifedipina da inibição de parto. Isso. Tá bom. Tá certo. E eu só queria chamar uma atenção, não sei se vai voltar, mas da importância que a crise hipertensiva e a iminência de eclâmpsia tem que ser tratada no local que ela fez o diagnóstico. Uhum. Acho que isso hoje é fundamental, não tem mais desculpa para a gente falar, não, aqui eu não tenho como fazer isso, vamos já referenciar, e a paciente é referenciada para outro crise, serviço. né? E e aí, dando o exemplo que a Maria Laura deu, pelo menos esse último que nós fizemos lá em Brasília, na sala que eu estava, a colega da atenção primária falou, não, mas o meu hospital é 5 minutos do meu hospital, para dizer que eu não preciso começar a fazer nada agora, que em 5 minutos ela está no hospital. Uhum. Só que 5 minutos pode ser suficiente, né? Claro. Para ela convulsionar, para ter um infarto. Claro. Então, essa questão de querer não fazer o processo, eles têm que ser orientados, eles têm que ser capacitados, principalmente, e simples, onde fez o diagnóstico, você tem que tratar. Você começa o tratamento, quer dizer, você vai iniciar e referenciar o paciente com segurança. Tá, e uma coisa que eu lembrei agora que o senhor falou sobre a atenção básica, que a gente acabou não comentando, mas que eu acho que é melhor falar logo, que é com relação à prevenção, né, da pré-eclâmpsia com AS e carbonato de cálcio. Acabamos deixando passar. Já é uma conduta bem indicada, né, que a gente deve sim prevenir com AS e carbonato de cálcio, mas para quem? E como que a gente faz isso? Então, saiu agora uma nota técnica do Ministério orientando a suplementação de cálcio para todas as gestantes na atenção primária, inclusive com a possibilidade de prescrição por outros profissionais da saúde. A gente enxerga isso como um ganho, uma possibilidade de aumentar o uso da medicação. Lembrando que a nossa ingestão de cálcio é muito ruim na população brasileira, tá? Então, cálcio vai para todo mundo. E a S vai para aquelas pacientes de risco. Isso a gente fez algumas inclusões, tá? No último protocolo. As pacientes de risco são aquelas com antecedente de pré-eclâmpsia, com hipertensão arterial crônica, obesas, com gestação múltipla, diabetes prévio, lúpus ou SAF. Então, um desses critérios maiores ou 2 critérios moderados, que aí inclui
primeira gestação, antecedente familiar, e agora inclui também raça, porque as pacientes negras, as pretas e pardas, têm sabidamente um risco aumentado de desfecho adverso e baixa condição socioeconômica. Essas duas entram também como fatores moderados para uso da prevenção. Tá. E lembrar que fora a prevenção com AS cálcio, tem que estar a tríade da atividade física, que é comportamental. Tá? Então, eu acho que daí vale lembrar, e a gente acho que daqui a pouco vai fechar, né? Eu não queria que a gente não falasse da informação para o paciente, porque é impressionante como a gente esquece dessa parte. E numa doença que não tem cura, não tem tratamento mágico, a gente depende da paciente fazer o controle de PA, da paciente identificar os sinais de alerta e vir no momento certo. E é impressionante, em todos os estudos nacionais ou internacionais, as mulheres falam com pré-eclâmpsia que aprenderam sobre a doença no momento do diagnóstico. Nossa. E mais da metade não sabe das consequências de longo prazo. Veja, dentro da Unicamp, no meu ambulatório, no nosso ambulatório de pré-natal, que atende só hipertensas, a gente fez uma pesquisa perguntando se elas sabiam para que usava AS cálcio. Dentro do nosso ambulatório, 40% errou. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Tomava AS para afinar o sangue, cálcio para fortalecer o osso do neném. Tá. Quer dizer, uma medicação que é diária, você não consegue adesão se a paciente não entender para que usa. Ainda mais algo que pode ter efeito colateral, aumentar a azia, desconforto. Então, acho que o básico é, se identificou o fator de risco na paciente, ela tem que saber que ela é fator de risco para uma doença que chama pré-eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia? Ela tem que saber lá, no primeiro trimestre. E ela tem que saber que é a partir de 20 semanas que se manifesta. E que é a doença que mais mata gestantes no Brasil. Exato. E se ela tiver cefaleia, ela tem que saber que ela tem que medir a PA, ela tem que saber que ela tem que procurar atenção. Então, isso é responsabilidade de todo o GO, não só daquele que está no alto risco. E uma vez que nasceu o bebê, resolveu, pronto. Tiramos o problema da pré-eclâmpsia com a mão. A única cura, né, para pré-eclâmpsia é parto. Que cuidados a gente tem que ter no puerpério, doutor? Isso. E aí ela já sai sem medicação nenhuma, né? Pronto, curada, porque, né? Parto, a gente vai ver a prescrição da paciente, não tem mais nada. Sim. Isso, então, é gravíssimo, né? A paciente num quadro hipertensivo, ela tem que sair com as drogas de controle, não tem dúvida nenhuma, né? E não esquecer que o puerpério imediato, né, que até o 10º dia, é de risco. Entre o 3º e 6º dia, elas tendem a fazer um aumento da pressão arterial, um pico hipertensivo. Então, ela não pode sair a paciente sem prescrição após a resolução da gestação, parto vaginal ou cesárea, sem medicação apropriada. E qual medicação? A pergunta de 1 milhão. Aí agora você melhora, não é que melhora um pouquinho, né? Agora ela está liberada, né? As drogas que eram consideradas proibidas, principalmente o IECA, agora está liberada. O BRA, a literatura ainda não tem muito confiança nele, principalmente dos prematuros e pressão de amamentação, mas o IECA está bem liberado. Então, acho que assim, utilizar. Então, assim, você aumenta uma chance de uma droga de um efeito importante, porque a alfa-metildopa, né, ela não, acho que assim, fora da gravidez, ela já perdeu o seu valor, né, já perdeu o seu valor. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente já devia passar para drogas, então, que realmente vão atuar com maior eficácia, né? A literatura coloca que sim, que eu posso continuar usando alfa-metildopa, e alguns chamam a atenção que ela pode facilitar que essa paciente tenha um descontrole emocional, né? Facilitando, então, uma crise emocional, enfim, as síndromes puerperais psiquiátricas. Mas isso chama a atenção, que ela pode ser indutora disso, que provavelmente são pacientes que já têm né, ela já tem um perfil para isso, não seria só, mas se ela está aí, acho que deve se evitar. E também acho que ela não é mais uma droga acreditada pela clínica. A clínica não usa mais, né? Sim.
eu até converso com os alunos, eu falo assim, se vocês começarem a falar de alfa-metildopa lá na clínica médica, eles vão dar risada e perguntar de que geração você é. Sim. Então, porque as drogas já apareceram. Então, eu acho que o mais importante é você saber que essa paciente precisa de um bom controle da sua pressão arterial, e não só isso. Não esquecer que ela pode fazer iminência de eclâmpsia, que ela pode fazer síndrome HELP nesse puerpério imediato. Então, eu tenho que ficar atento para colher os exames, para avaliar e tomar conduta adequada nesses sentidos. Né? Muitas vezes você vai ter a eclâmpsia puerperal, né? Uma iminência de eclâmpsia que só apareceu no puerpério. E acontece mesmo, né? Eu achava que era um grande mito da medicina, até ver na vida real, a pré-eclâmpsia no puerpério. E o senhor falou uma coisa de eclâmpsia que eu lembrei, que já ouvi alguns chefes falando que a gente desacredita que existe eclâmpsia, que a gente não vê, né? Acho que a geração de vocês viu bastante, né? Gente, eu passei... eclâmpsia puerperal, que hoje, felizmente, pelo menos na minha região, tem chegado muito pouco, mas chegava muita eclâmpsia puerperal. Eu passei 3 anos na residência, tiveram 2 casos nesses 3 anos, nenhum foi no meu plantão. Então, assim, eu realmente não vi. Daí você persistir na busca, né, que a gente tem que buscar ativamente essa doença. É uma coisa interessante. Posso só chamar a atenção da questão do puerpério. É a alta precoce, né, que precisa tomar um pouco de cuidado, e essa paciente precisa ter um retorno menor, mais cedo, tipo assim, de 7 a 10 dias, ela tem que ser reavaliada, essa paciente. E, infelizmente, né, não sei como a Unicamp está, mas a gente aqui tinha o costume de, deu alta, ela vai para atenção primária, né? E aí faz aqueles retornos lá em 40 dias. E hoje a gente criou um ambulatório agora para acompanhar essas pacientes. Então, todas tiveram pré-eclâmpsia grave, tá certo? Retorno entre 7 e 10 dias no nosso ambulatório. E eu estou ficando assim, vamos dizer assim, espantado, né, com a situação dessas pacientes, e imaginando se ela estivesse lá na atenção primária. Ela vem tomando 4 drogas, 5 drogas, e como que a atenção primária tem condições de dar um suporte para essas pacientes. Então, a gente tem que tornar isso como uma regra. Paciente que teve pré-eclâmpsia grave tem que dar um retorno de 7 a 10 dias para reavaliar e uma nova conduta, uma nova postura. Então, eu acho que assim, isso precisa mudar. Porque o que é que acontece? Se nós pegarmos as nossas estatísticas de pacientes que têm complicações graves no puerpério, elas não vão ser tão altas. Mas pega pronto-socorro geral. Elas vão aparecer. Crise hipertensiva, as outras complicações. E aí ela não entra na nossa estatística. Dá a sensação que as nossas vão para casa, como se diz, curou. Curadas, tirei com a mão. Não deve mais nada, mas não é bem assim. E aumenta o risco de doença cardiovascular no futuro, né? Você ter tido pré-eclâmpsia. E daí, enfim, a gente... Quantas pacientes a gente já não vê? Tive pré-eclâmpsia na gravidez anterior. Tá, e entre uma gravidez e outra, fez acompanhamento? Não. Exato. Né? A janela de oportunidade que a gente tem. E acho que uma coisa do puerpério que vale a pena comentar, que não é muita gente que sabe, é que a amamentação, que tem tantos benefícios fora o que eu vou falar agora, a amamentação é protetor para evento cardiovascular futuro. As mulheres que tiveram pré-eclâmpsia e amamentam têm quase 20% menos risco de ter complicação cardiovascular. Ninguém sabe muito bem. Independente dela ter tido pré-eclâmpsia ou não. Não, tendo tido pré-eclâmpsia. Com pré-eclâmpsia. Que legal. É até um reforço, né, para elas tentarem mesmo a amamentação, né? É verdade. Gente, uma coisa, e a furosemida no pós-parto? Tem sido cada vez mais estudada. Acabou de sair um ensaio clínico recente do pessoal do EMIP. E a gente, no protocolo, também deixou claro que ela é liberada, principalmente o uso nos primeiros dias, ainda às vezes, né? Ainda na internação, ou por 3 a 5 dias, especialmente naquelas pacientes que estão com controle de PA mais difícil, ou que têm um edema significativo. Mas não como uma droga de uso rotineiro para ela ir para casa tomando. Não, ela não vai ser a primeira opção, nem a segunda, mas ela é um adjuvante que pode ser importante em alguns casos. Mas também vale a pena fazer para todas? Pelo menos uma dose ali no pós-parto ou não?
Eu acho que isso ainda não. Tá. É bem naquela indicação dos casos que eu estou com difícil controle da pressão, ou aquele edema, né, que está chamando muita atenção, e é para dar 3 a 5 dias, né? Tá. Então, e naquele puerpério, que ela está naquela fase que faz o aumento da pressão arterial. Tal, Aquela então, redistribuição do agora pós-parto. não é só porque tem uma pressão aí sem muitas coisas, já dá diurético todas, né? Acho que Tá bom. não chegamos. Eu acho que a gente conseguiu abranger tudo. Que, assim, óbvio que a gente poderia passar 3 dias aqui conversando sobre pré-eclâmpsia, né? Mas eu acho que, no geral, a gente conseguiu abranger tudo. Não sei se o senhor, doutor, quer trazer mais algum tema pra gente discutir. Ficou faltando alguma coisa? Quer complementar? Eu acho que nas coisas que eu até tinha feito uma listinha aqui, que eu achava que era importante, a gente discutiu tudo, né? Eu só queria aproveitar e pedir para você deixar o nosso site da rede, para que eles possam ter acesso. E essas coisas que a gente discutiu, claro, o tempo não dá para ficar minuciando, então como que eu trato a crise hipertensiva, qual dose, essas coisas. Então, no nosso site, nós já estamos com o protocolo novo, né, de pré-eclâmpsia, já saiu, estava ainda, não, esses dias ainda não estava o novo, já está o novo no nosso site, então é só eles abrirem o site, tem outras coisas interessantes sobre hipertensão lá, mas tem um específico da pré-eclâmpsia, e com todos eu chamo assim a receita de bolo para determinadas situações, tanto a receita para diagnóstico como a receita para controle, para que eles possam ter acesso. Tá, eu vou deixar o link tanto na descrição do YouTube quanto no Spotify, quanto vou postar também no Instagram, para quem quiser acessar facinho e ir lá direto, tá bom? É até legal pra gente ter quando for dar plantão, né? Quando estiver em consultório, dar aquela consulta mais rápida. Tabelas. Sim. E a senhora, doutora, quer complementar alguma coisa? Acho que eu queria fechar dizendo que o nosso maior objetivo é conseguir diminuir a mortalidade materna, diferente de outras causas que a intervenção é hospitalar, seja na hemorragia pós-parto ou até na sepse. A causa hipertensão, a gente só reduz a mortalidade se tiver uma atuação em todos os níveis. Porque se você não identificar o risco, se você não tiver um pré-natal de qualidade, se você não referenciar, se a paciente não chegar no tempo certo, as demoras são muitas. Então, é um trabalho de formiguinha e a gente precisa do apoio de todos os GOs, e não só dos GOs, de todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado dessas gestantes. E eu gostaria de reforçar que, nesse sentido, a atenção primária ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela tem a oportunidade de identificar as pacientes de risco e ela tem o dever, né, eu chamo, né, de começar a fazer a prevenção dessas pacientes. Então, quer dizer, se eu já na base, eu já tenho uma ação bem estabelecida, eu vou reduzir muito as taxas, então, de pré-eclâmpsia. Se eu reduzo a taxa de pré-eclâmpsia, eu não vou ter caso grave. Né? Então, não adianta só eu atuar lá na ponta, porque a gente vai atuar lá na ponta, vamos pegar os pronto-atendimentos, não sei o quê. Tudo bem, tem que fazer. Mas vamos começar onde eu diminuo o número de casos. Né? Então, eu tenho reforçado muito a atenção primária e reforçar o que a professora Maria Laura falou. Não é pensar só no médico GO, porque muitas vezes tem unidade que nem tem médico GO, mas são todos os profissionais que estão atendendo pacientes que são gestantes. Pode ser o médico, não importa qual é a qualificação dele, se é clínica geral, se é médico da família, ou o próprio GO, e é o pessoal da enfermagem. Né? Mesmo que seu posto de saúde fique a 5 minutos do hospital, né? Mesmo. Sim. Tá bom? Então eu queria muito agradecer a presença de vocês dois. Assim, pra mim foi uma honra ter vocês aqui. Eu fico igual Tiete, sabe? Tem alguns episódios que eu fico, meu Deus, não acredito que essas pessoas estão conversando comigo. Então, muito, muito, muito obrigada de coração. E queria agradecer também a quem ouviu ou assistiu a gente até aqui. Enfim, vocês são muito importantes pra gente continuar. Não tem pedido de formulário para preencher mais, acabou, ficou tudo lá na primeira temporada. Agora a gente está independente. E é isso. Se você gostou, manda para alguém que você acha que vai gostar também. Compartilha, curte, sei lá, tira um print, mostra para o seu amigo. A gente consegue alcançar mais pessoas e fazer finalmente as nossas divergências poderem convergir. E é isso. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima.